tarde, eu me chamo Camille e hoje eu estarei fazendo uma resenha do livro O Cemitério dos Vivos, do autor Lima Barreto. O Lima Barreto nasceu então no ano de 1881, lá no Rio de Janeiro, onde também veio a falecer alguns anos mais tarde, em 1922. É importante a gente entender o contexto no qual ele cresceu, para que a gente entenda o porquê ele escreve sobre o que ele escreve nas suas obras, que no caso são questões do preconceito racial, desigualdade econômica, pois foram fatores que ele vivenciou na própria pele, pois era filho, de 2 mulatos, sendo assim, ele também era um mestiço, que durante a sua vida inteira sofreu esse preconceito devido à cor de sua pele. Porém, apesar de todas essas dificuldades, ele ainda assim conseguiu frequentar tanto o colégio quanto a faculdade de engenharia, no qual ele permaneceu durante 3 anos, porém, após esse tempo, ele teve que largá-la devido ao seu pai, que adoeceu, e ele ficou responsável, então, pelos seus 3 irmãos. No ano de 1909, ele inicia, então, a sua caminhada dentro desse universo literário com a publicação do romance Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que trata, então, sobre questões do preconceito racial. Em 1915, ele publica o seu livro mais famoso, intitulado Triste Fim do Policarpo Quaresma, que fala então sobre uma sociedade utópica, sobre o nacionalismo, sobre mudanças dentro da sociedade e também sobre os subúrbios do Rio de Janeiro. As obras foram escritas então no início do século XX, durante a Primeira República. E dentro do universo literário estava ocorrendo uma transição do simbolismo para o modernismo. E esse período, então, de transição ficou conhecido como pré-modernismo, que não é uma escola literária. Dentro do pré-modernismo estão autores também como o Euclides da Cunha e o Monteiro Lobato. Características, então, dessa escola são a questão de tratar sobre os problemas sociais. No período da sua vida, ele acabou se entregando ao álcool e apresentando sintomas de doenças mentais. E devido a isso, ele foi por 2 vezes internado em hospícios, ou como na época eram chamados a Casa dos Loucos ou a Casa dos Não Sociáveis. E após sair desses locais, então, ele ficou lúcido novamente e escreveu o livro tema desse vídeo. O Cemitério dos Vivos, então, vai ser dividido em 2 partes. Na primeira parte, é meio que uma autobiografia, onde vai existir um narrador-personagem chamado de Vicente Mascarenhas, que vai ser internado no Natal de 1919, devido a problemas com o álcool, Então, nessa primeira parte, ele vai explicar como começou essa bebedeira e as alucinações dele. Ele fala também sobre alguns doentes, sobre os médicos, sobre os enfermeiros. Ele tem fragmento de datas e ele também critica muito a questão das cirurgias serem realizadas sem nenhuma reflexão preliminar e são realizadas em qualquer paciente. Vale lembrar que durante essa época as pessoas que iam para o hospício não eram necessariamente pessoas com problemas mentais, e sim pessoas consideradas indesejadas pela sociedade. Então, entra nessa lista pessoas negras, mulheres, leprosos, epilépticos, bêbados, e isso é criticado durante a obra. A segunda parte do livro, então, vai ser ficcional e vai ser um romance inacabado, onde ele vai começar contando um pouco sobre a sua questão familiar, como ele conheceu a sua mulher, como ele só foi sentir falta da Efigênia depois dela ter falecido, e ele também continua tendo lembranças sobre a sua época no hospício. Eu indico a leitura para quem se interessou pela história do livro. Fica aí o alerta para possíveis gatilhos, já que os pacientes sofriam certas torturas dentro desses hospícios, Como, por exemplo, é citado na banho de ducha de chicote, nus. Os pacientes viviam em condições não muito boas. E o que mais me chamou a atenção dentro da obra foi justamente essa característica do autor, de ter uma linguagem super acessível, de fácil compreensão, sem termos muito difíceis.